Olá, seja bem-vinda a mais um TBL Entrevista. Aqui você já conhece nosso espaço, já conhece que aqui nós trazemos pessoas que fazem um ótimo trabalho na cidade de Guarulhos e trabalham pelo bem de uma cidade bem melhor. E hoje eu tenho o prazer de receber o professor de Educação Física para ficar em forma, ó. Bora preparar para o verão? A gente está no inverno ainda, mas bora preparar para o verão. Professor Cristiano Sena, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. O professor Cristiano, ele que tem batalhado bastante para uma Guarulhos melhor, tem feito uns projetos bem bacanas, tem trabalhado no seu bairro, que é o Jardim. Cidade Jardim Cumbica. Isso, Cidade Jardim Cumbica. Porque tem várias cumbicas ali, né? Isso, tem Nova Cumbica, Jardim Cumbica. Exatamente. E eu queria que você começasse, antes da gente falar sobre esses projetos, que você falasse para mim como é que você chegou. Você falou para mim que não é guarulhense, mas que você chegou novinho para cá, né? Suas irmãs são daqui de Guarulhos e tal. Conta um pouquinho como é que você conheceu aqui a cidade. Então, as minhas irmãs nasceram na cidade de Guarulhos, os meus pais são baianos e eu sou baiano também. E quando meu pai descobriu que eu ia ser um homem, depois de duas filhas, foi para Bahia, eu nasci lá e depois com 2 anos retornei para a cidade de Guarulhos. E até então estou aqui. Já faz o que, uns 37 anos que estou aqui na cidade de Guarulhos. Quase que acusou a idade, hein? E ele estava me contando sobre um projeto que ele. Não bem um projeto, na verdade, ele ajuda na questão da cidade de Guarulhos de supervisionar, né, de fiscalizar, vamos dizer assim, como é que inserido, né, o dinheiro, como é que é gasto o dinheiro aqui na cidade de Guarulhos. Ele está no terceiro mandato de conselheiro do orçamento participativo do Jardim, da cidade Jardim Cumbica. Queria que você contasse para a gente como é que é esse processo, como é que você descobriu esse orçamento, como é que você entrou e hoje já está no terceiro mandato. Então, o orçamento participativo são pessoas que querem lutar por uma Guarulhos melhor, por um bairro melhor. Eu descobri em 2007 que existia o orçamento participativo e que essas pessoas que eram conselheiros ou delegados ajudavam o seu bairro, ajudavam o seu município, reivindicando, mostrando as demandas que precisavam do bairro. E até então eu me candidatei. A primeira vez ganhei com 190 votos, fui o candidato mais bem votado, tinha uns 10 candidatos. A votação ela é aberta, são pessoas que vão até a plenária, conversam com o prefeito, xingam o prefeito, reivindicam coisas para o prefeito e depois ele faz uma eleição para ficar um representante no bairro. E eu já estou no meu terceiro mandato, graças a Deus, eu acredito que estou fazendo um bom trabalho. Como é que é feito? Vocês fazem reuniões para que você chegue até o prefeito na reunião que vocês têm entre os colaboradores, né, os coordenadores? Eles reivindicam. Vocês se consideram líder comunitário? Eu não gosto muito dessa palavra liderança. Eu gosto de um cidadão consciente, que sabe dos seus direitos, seus deveres e luta por um melhor. Líder, quando a gente fala líder, tem lideranças positivas e negativas. Então, um, um cidadão consciente. E falando da eleição, como funciona o orçamento participativo, eles são em fóruns, a gente se reúne como um fórum, são os delegados junto com o conselheiro. Ali a gente discute, vê o que precisa ser mudado. Depois da eleição, que nós tiramos várias demandas. Imagine uma plenária com 300 pessoas, 80 pessoas falando, são 80 reivindicações, desde calçada até aparelho de médico, segurança, então são uma diversidade. A gente discute qual daquelas tem possibilidade de ser feita. Entendi. Aí depois levamos para o prefeito. Isso aí é o fórum, onde tem todos os delegados, todos os conselheiros da cidade. Muito interessante isso, professor. E quem acompanha a mídia impressa aqui da cidade de Guarulhos sabe que o professor deu uma entrevista para o jornal Folha do Ponto e falou sobre alguns problemas no bairro lá que ele acabou enfrentando. Eu queria que você comentasse aqui como é que é a estrutura hoje do bairro, quais as dificuldades que vocês enfrentam hoje e a luta que vocês vêm enfrentando. O bairro em si onde eu moro é bem precário na questão do lazer e do esporte. Infelizmente, quando
pegaram a cidade de Nicumbica para vender os terrenos, ninguém pensou em deixar uma grande área de lazer. Nós temos a base aérea que ocupa um bom espaço, então nós moradores não temos uma área de lazer, onde praticar um esporte, nada disso. Uma das grandes lutas minhas era que lá tivesse uma área de lazer, onde eu pudesse levar meus filhos, onde as pessoas pudessem passear. E fora isso, a questão da segurança também lá é muito precária. Infelizmente, um bairro violento, e não só no meu bairro, na cidade em si. O Brasil vive essa questão da violência. E quando você tem um lugar de esporte, de cultura, de lazer, você consegue diminuir essa violência. Você consegue diminuir aquelas pessoas que são usuárias de drogas, ocupar a mente dela com outras coisas, a não ser usar drogas. Vocês não têm, hoje, vocês têm algum espaço dedicado à questão de uma base policial, uma base militar lá? Não, não temos. Infelizmente, o poder estadual e municipal, ele não disponibilizou nenhuma base, nem da Guarda Municipal de Guarulhos, muito menos da Polícia Militar. Então não há ronda. Lá você, dificilmente você vê. Dificilmente a gente vai ver uma ronda na cidade de Guarulhos, é difícil. Infelizmente, igual eu falei, o poder público estadual e municipal é bem precário. Melhorou pouco, mas falta muito ainda. Exatamente, em toda a cidade de Guarulhos, como eu sempre venho falando para vocês, a cidade de Guarulhos tem muito o que melhorar. Você que já sabe, que já conhece mais ou menos como é que é o esqueminha aqui do programa, sabe que aqui estão separados três palavrinhas, três temas para a gente relacionar a cidade de Guarulhos e o professor Cristiano vai relacionar agora. Vamos para a primeira palavra. A primeira palavra é educação. Professor, educação, deixa aqui. Qual a sua visão hoje sobre a questão da educação, o suporte que tem dado para os alunos ou para os professores em todo, assim, aqui na cidade? Na cidade, eu posso dizer até a nível nacional e estadual. Eu sou professor estadual e é difícil um professor entrar em sala de aula. Hoje em dia está passando até uma propaganda muito interessante na televisão, a questão do atleta, que diz que perde, não sei, 20% do tempo da aula com a questão de indisciplina, para que eles respeitem o professor. É interessante essa propaganda, porque nós estamos lá para passar um pouco do nosso conhecimento. Infelizmente, tanto o prefeito como o nosso governador não valoriza tanto a questão da educação. A educação precisaria um pouquinho mais de estrutura, precisaria de um espaço mais adequado para os alunos frequentarem. O salário dos professores, infelizmente, é defasado a nível nacional. O professor tem que trabalhar em 2, 3 escolas, trabalhar em escola particular do estado e do município para ter um salário digno. E muitas vezes não tem tempo de se preparar, de se dedicar um pouquinho mais com os estudos. É uma base que não tem, né, uma estrutura que não é fornecida, que deveria ter sido Exatamente. fornecida. Os professores hoje eles têm uma carga horária muito extensa. E às vezes a gente prepara uma ótima aula, prepara, se dedica, aí o aluno não se interessa. Porque isso tudo envolve a educação não só dentro da escola, mas na sua casa. Os pais não educaram muito bem, não ensinaram que eles têm que respeitar o professor, respeitar os mais velhos, respeitar o seu semelhante. E acabam indo para a escola para fazer bagunça. Mas muitos se interessam. E muitos acabam sendo professores, sendo médicos, sendo vereadores, sendo prefeito. Exatamente. Às vezes a pessoa pensa assim, a educação é só na escola. Não, a educação vem de casa mesmo. E agora vamos para a próxima palavra. A próxima palavra é saúde. Queria que você comentasse hoje a situação da saúde, tanto lá no seu bairro quanto aqui na cidade. Eu vejo assim, os médicos, pelo menos das unidades básicas de saúde do meu bairro, tentam fazer o melhor possível. Porém, também cai de novo na falta de estrutura. Infelizmente, nós temos um secretário que fala que fez, que contratou, mas a gente não vê isso na periferia, a gente não vê isso nas unidades básicas. Eu acredito que ele tem até boa vontade, mas não é só de boa vontade que a gente vai conseguir as coisas. Precisa de qualidade, precisa de inteligência, precisa saber aonde mexer. E às vezes ele se perde. A gente olha assim, o HMU sempre está em reforma. Sempre está em reforma, sempre, nunca tem médico. Para a gente conseguir uma consulta numa OBS é uma luta.
Um exame Um mesmo, né? exame é assim, tudo é difícil. Eu acho que a educação, tanto a saúde quanto a, a segurança, só não estão melhor por causa da corrupção. O dinheiro se perde e acaba não chegando aonde necessita. É triste você ver uma mãe num hospital com filho com febre, passando mal e ficar 2, 3 horas para ser atendida. Cadê o prefeito? Cadê o secretário? Cadê os vereadores que deveriam fiscalizar esse órgão público? Muitas vezes estão dormindo, muitas vezes não estão nem aí. Daqui a 4 anos ele vai pedir o seu voto, mas ele não se preocupa com o bem-estar da sociedade. Infelizmente, a saúde deveria estar em primeiro lugar e não está na cidade e muito menos no Brasil. Realmente concordo com você, professor. Vamos para a última palavrinha? Agora a palavra é esporte. Tudo a ver. Professor, educação física, esporte, queria que você comentasse comigo sobre a questão do esporte, que a gente acaba vendo muitos ginásios abandonados, um lugar que poderia ser dedicado a esses jovens mesmo que você acabou comentando, que poderiam não estar nas drogas, nas ruas, mas que eles não dão essa estrutura, né? Então, o esporte ajudaria tantas coisas na questão da saúde, na questão da educação, na questão da segurança. Infelizmente, Guarulhos, ele nunca olhou para o esporte bem, ainda mais essa administração dos últimos 16 anos do PT, ele nunca olhou esporte. Eles colocam secretários que não têm de esporte. É inacreditável. É dizer que a Secretaria de Saúde, você colocar alguém que conhece segurança. Saúde tem que ser um médico. A gente não tem, infelizmente, o nosso secretário não é médico. Secretário de esporte tem que ser um professor ou tem que ser um esportista. Entendi Melhor o que seja um assunto. professor de educação física, porque abrange o esporte em geral. Quando a gente pega um esportista, geralmente eles colocam pessoas do futebol e acham que o esporte é só o futebol. Não. Nós temos uma Olimpíadas aí há menos de um mês. E quantos guarulhenses vão participar dessas Olimpíadas? Só para carregar a tocha. Infelizmente. Virou moda, né? Virou moda. E eles não olham o esporte bem. Tem uma lei que está engavetada, eu não vou lembrar o número da lei, depois tu pode até pesquisar, que já faz 6 anos que está na gaveta do Almeida. É uma lei de incentivo ao esporte. E está lá. A gente poderia chegar nas empresas, pedir contribuição para o esporte da cidade, e não pode porque ele não colocou essa lei em prática ainda. A gente vê os ginásios abandonados, professores se sacrificando para conseguir um bom atleta. Eu fui esses dias na Ponte Grande, tá lá, um lindo ginásio. Aí você vê as pessoas eles correndo e vê a estrutura, a salinha onde ficam os pesos, onde ficam os equipamentos. Nem pintar está, nem pintado tá. E os professores lá tentando tirar o máximo. Isso é triste. A gente olhar o esporte, uma cidade enorme, a gente não ter um bom time de vôlei, um bom time de basquete, uma natação. A gente não vê isso. A gente vê ligas que só querem sugar o dinheiro da prefeitura e ficar naquele mundo. O esporte não é só futebol, não é só basquete. O esporte é uma riqueza tão grande. A gente vai ver nas Olimpíadas quantas modalidades tem. Diversas. Às vezes muitos que a gente nem sabia que existia, Que né? existia. Mas se o prefeito, o secretário, até mesmo os vereadores que participam da comissão de esporte não reivindicar melhorias, não reivindicar mais dinheiro para essa prática, vai ficar esquecida. Infelizmente, nós vivemos numa cidade que não olha nem a educação, nem a segurança e muito menos o esporte. Exatamente. E pensando nisso, em reivindicando e correndo atrás do que realmente é certo, em prol de uma Guarulhos melhor, do bairro melhor, o professor Cristiano decidiu se filiar a um partido, o partido do PMB, Partido da Mulher Brasileira. E ele também é pré-candidato a vereador. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente aqui por que pré-candidato a vereador e por que o PMB. Bom, PMB, Partido da Mulher Brasileira, porque defender as mulheres é defender a vida. Sem elas, eu não existiria, ninguém existiria. Então nós precisamos defender a causa das mulheres. Se a gente defende elas, automaticamente defendemos os homens, as crianças. Porque a gente olha, a mulher hoje vai num hospital com o filho e não é bem atendida.
a gente olha a dificuldade que a mulher tem como dona de casa, como trabalhadora, faz 2 turnos, não consegue uma creche para colocar o seu filho. Isso é triste. Então, eu defendo a causa das mulheres, defendo a causa da família. É por isso que eu optei pelo Partido da Mulher Brasileira, que ela defende a família em si. Eu sou candidato porque eu estou cansado de ver pessoas reclamando e não fazendo nada para melhorar. Eu não sou uma dessas pessoas que fica, o prefeito não faz nada, o vereador não faz nada, e fica na sua casa assistindo televisão, reclamando. Então eu me dispus a participar de um pleito eleitoral para tentar mudar isso. Então essa necessidade de ter um bom político, um político que olhe as necessidades do bairro, que olhe o que o prefeito está fazendo de bom e de ruim, que não se cale por cargo público. Aqueles carguinhos que o prefeito oferece no começo do ano, ele pega lá 20 cargos, aí tem uma situação que o vereador tem que denunciar, tem que se posicionar, ele fica calado. Porque não, se eu falar eu vou perder meus 20 cargos com o prefeito. Eu tô por aí que o prefeito me deu cargo. Eu sou um fiscalizador, eu quero ser um fiscalizador. Eu quero ser um cara que crie leis para facilitar a vida da população. Eu quero que as pessoas tenham serviços públicos de qualidade. Quando uma mãe levar um filho num hospital, que tem um médico para atender. Quando uma mãe precisar de uma vaga na creche, que essa vaga tenha na creche. Então, eu sou candidato, quero ser vereador, se tudo der certo, para melhorar a vida das pessoas e melhorar uma maneira em geral, que as pessoas se sintam mais felizes em morar em Guarulhos. Exatamente, perfeito. Melhor definição não tem. Cara, já tá terminando o nosso primeiro bloco, eu não acredito, a gente passa muito, muito, muito rápido. Eu queria agradecer aqui, rapidamente, o professor e falar que você, aqui a TBL está aberta, o nosso TBL Entrevista está aberto para que você possa voltar. E eu deixo para você aqui 1 minuto rapidinho para você fazer suas considerações finais, deixar o número de contato para quem tiver interesse de perguntar sobre o orçamento, né? Como é que é feito para participar, para fiscalizar, para ajudar no meu bairro. Deixo aqui para você 1 minuto. Obrigado. Primeiro agradecer a Deus por me dar essa coragem de ser candidato novamente. Porque nem todo mundo tem essa coragem de sair para tentar mudar a vida das pessoas, a vida do município. Agradecer à minha família, aos professores que estão me ajudando, aos alunos e ex-alunos que gostaram dessa ideia de ser candidato e estão me ajudando. Os moradores da cidade de Cumbica, dos Pimentas e do Presidente Dutra, que me apoiam e acreditam que é possível mudar a política. Eu sou candidato e quero mudar não só o meu município, mas criar uma estrutura que as pessoas comecem a gostar e amar a sua cidade. Que elas possam participar da maneira pública com mais transparência. Que elas participem não só em 4 em 4 anos, mas que através do orçamento participativo, através dos conselhos da cidade, elas comecem a participar. E agradecer a oportunidade de estar aqui e espero que daqui a 1 ano e pouco eu esteja aqui como vereador, mostrando um pouquinho que eu fiz, as leis que eu quero apresentar e lutar sempre pelo bem das pessoas. Muito obrigada, professor. Esse primeiro bloco está acabando aqui, mas segura aí que o segundo já está chegando. Até daqui a pouco.